Este pequeno material se tornou nos últimos meses o melhor amigo da ciência. E por que não? Também o melhor amigo do homem. É isso mesmo. Ele é o responsável pela sensação de alívio, mas também de pânico de muitas pessoas. Ele é o já famoso teste para a Covid-19. Dois tipos são os mais conhecidos: o chamado teste rápido e o RT-PCR. O PCR procura material genético do vírus no corpo. Uma amostra de secreção da garganta e do nariz é analisada pela equipe deste laboratório e o resultado sai em até 48 horas. Hoje, com o desenvolver da ciência, nós temos dois tipos de testes para o diagnóstico da Covid-19. Um é o teste de RT-PCR, que é um teste que é feito quando a pessoa está com sintomas, e desse teste RT-PCR surgiu os testes de investigação de antígeno viral, que também é coletado da mesma forma, com o SWAB, com o cotonete, que ficou muito conhecido na população, o exame do cotonete, mas, na realidade, o cotonete é só uma estratégia para se coletar esse muco nasal, esse muco da garganta também. Então, são esses testes direcionados para a pesquisa do vírus. Já o teste rápido não detecta o vírus, mas sim anticorpos, mecanismos de defesa do nosso corpo através de uma gota de sangue, e o resultado sai em até 15 minutos. O teste da sorologia, que é o teste coletado do sangue, que é o teste que vai investigar se tem a presença dos anticorpos. Então, de uma forma muito simplista, tem o teste que investiga o patógeno, tem o teste que investiga o vírus e tem o teste que vai investigar os anticorpos. Os sintomas iniciais da Covid-19 são os mesmos sintomas de uma virose ou de uma gripe comum. São eles dor de cabeça, dor na garganta, dor pelo corpo, e então a doença começa a se manifestar de forma mais agressiva e os sintomas passam a ser perca do olfato, paladar, diarreia, dores intensas pelo corpo e falta de ar. Para que não se chegue a tal gravidade, é importantíssimo que o exame seja feito assim que os primeiros sintomas sejam sentidos. Os testes para investigar o vírus, que é o que usa o SWAB, que usa o cotonete, ele tem que ser crucial no paciente para o momento que ele esteja adoentado, com o mínimo de sintomas. Os sintomas da síndrome gripal: dor de cabeça, coriza, dor de garganta, dor no corpo, perdeu o olfato, perdeu o paladar. Então, nesse momento, é crucial a realização do teste do cotonete, que é ou a pesquisa do antígeno ou o RT-PCR. Só depois de 14 dias desse momento é que deve ser feito o teste dos anticorpos, que é o que coleta o sangue, para verificar se esse paciente que possivelmente foi infectado, agora ele tem uma imunidade contra esse vírus, nem que essa imunidade seja por pouco tempo. Quando a doença se espalhou por todo o planeta, muito se foi comentado a respeito da semelhança da pandemia da Covid-19 com a mortal epidemia da gripe espanhola, um vírus que começou a se alastrar em janeiro de 1918 e quando chegou ao fim, em dezembro de 1920, já havia infectado uma estimativa de 500 milhões de pessoas e matado pelo menos 50 milhões de indivíduos espalhados por todo o planeta. Sendo assim, essa doença se tornou a segunda doença mais mortífera de toda a história, perdendo apenas para a peste bubônica, uma doença transmitida pelo contato com pulgas e roedores que tirou a vida de pelo menos 100 milhões de pessoas e reduziu a população mundial, que na época, século XIV, era de 450 milhões para 350 milhões de pessoas. Para a ciência, é quase inacreditável que mesmo com toda a tecnologia que o século XXI dispõe, o mundo ainda sofra com uma pandemia tão mortal quanto a pandemia da Covid-19. Com a tecnologia que nós vivemos hoje, jamais era para nós enfrentarmos uma pandemia desse nível. Nós hoje, no pleno século XXI,
Nós estamos vivendo 1918, 1919, enfrentando um vírus, ceifando várias vidas. Nós temos que usar esse momento para deixarmos em guarda para qualquer novo tipo de doença, novo tipo de infecção, nova pandemia que possa vir a surgir. Então isso é crucial. Na imensa tecnologia do século XXI, que hoje nós estamos com tecnologia ao nosso redor, enfrentando uma pandemia viral, nos deixando a classe científica de 4. Isso tem que ser usado por todos os governos do mundo como protocolo de seguridade, para nunca mais enfrentarmos isso. Se existe algo que é unanimidade, é o fato de que todos os setores da área humana sofreram revoluções. E é claro que, principalmente, a ciência não seria diferente. Nunca antes na história da ciência houve resultados tão precisos e estudos tão rápidos quanto agora com a pandemia da Covid-19. Tanto é verdade que também segue uma proporcionalidade até positiva. Nunca na história da ciência a ciência agiu tão rápido. Em 2 semanas de confronto com o Covid, já se tinha um diagnóstico molecular. Isso no passado era 8 meses, 1 ano. Foi feito em 2 semanas. Em menos de 6 meses de dissipação pelo mundo, que até dezembro ela estava resumida em Wuhan, já está desenhada uma vacina e já está em amplo espectro, no nível 5 já de aplicação. Então, ao mesmo tempo que nós temos uma pandemia, um apavoro contra um vírus estranho, causando essa perturbação no meio da sociedade científica, na sociedade médico-científica, também está sendo o melhor momento de desenvolvimento científico. Nunca na nossa história teve um crescimento e um desenvolvimento tão rápido da ciência frente a uma doença. Isso já também é muito benéfico.